pessoal, tudo bem? Vamos lá gravar nossa aulinha dessa semana? Então a gente vai trabalhar na semana a parte de energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Tá? Esses dois assuntos eles são correlatos, a gente vai trabalhar numa vez só. Então qual que é a lógica aqui? A lógica é o seguinte, pessoal. Quando nós temos a força elétrica, que nós já estudamos em semanas anteriores, eu comentei com vocês lá atrás que a força elétrica é uma força chamada conservativa. Tá? E o que significa uma força ser conservativa? Entre outras coisas, significa dizer que eu tenho uma energia potencial elétrica associada a esta força. Então, por exemplo, eu pego a força gravitacional. Força gravitacional ela é conservativa, então existe a energia potencial gravitacional associada. A força elástica é uma força conservativa, existe a energia potencial elástica associada a essa força. Da mesma forma, a força elétrica, por ser conservativa, possui a energia potencial elétrica associada a essa força. Perfeito? Aí a pergunta é o seguinte, como é que eu calculo esta energia potencial elétrica? É bem simples, a energia potencial elétrica de uma carga, veja, é uma carga elétrica que vai possuir a energia potencial elétrica. Ela vai ser calculada assim, você pega o valor da carga e multiplica pelo valor do potencial elétrico no ponto em que ela se encontra. Por exemplo, se a carga vale 3 coulombs, ela está num ponto em que o potencial vale 5. A energia potencial vai ser 3 vezes 5, vai ser 15 joules nesse caso. Perfeito? E aí, a gente pode calcular também o trabalho da força elétrica. Que como que é calculado o trabalho da força elétrica? Ele é menos a variação da energia potencial elétrica. Lembrando, o trabalho de uma força é a energia, vamos dizer assim, que aquela força gasta, falando em termos mais gerais assim, para deslocar o corpo do ponto A até o ponto B. Tá? Então, você vai ter que ter um deslocamento entre o ponto A e o ponto B. No caso do trabalho da força elétrica, vai ser menos, tá? Cuidado com o sinal aqui, a variação da energia potencial elétrica. Ou seja, a energia potencial que a carga tem no ponto final, menos a do ponto inicial. Isso dá a variação. Coloca o sinal de menos na frente e está resolvido. Retomando, lembrando, lá no primeiro ano você aprendeu que se o trabalho de uma força der um valor positivo, a gente chama de trabalho motor. Se der um valor negativo, chama-se de trabalho resistente. Ou se der zero, é um trabalho nulo. Perfeito, pessoal? Tranquilo, não tem muito segredo. Aí vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o desenho da aula passada, que eu coloquei uma carga elétrica ali no centro, as linhas de campo elétrico, isso aqui as setas pretas, e as superfícies equipotenciais. Beleza? Eu vou brincar aqui, vou fazer o seguinte aqui, ó. Suponha que eu pegue uma carga, então eu vou colocar aqui com uma cor bem chamativa para vocês, um verde bem forte aqui, ó, uma carga elétrica, sei lá, positiva, por exemplo, ó, e essa carga elétrica positiva, ela tá aqui, ó, ali naquela linha vermelha, beleza? E suponha que essa carga elétrica tem um valor de, vamos colocar aqui, ó, 2 coulombs, tá bom? Valor bem alto, 2 coulombs. Qual é a energia potencial elétrica ali? Então é o seguinte, ó, a energia potencial elétrica naquele ponto ali vai ser o valor da carga vezes o valor do potencial. A energia potencial elétrica ali vai ser valor da carga 2, valor do potencial. Veja, a minha carga está em cima da linha vermelha. A linha vermelha é uma equipotencial de 12 kV. Então, vezes 12 kV. Logo, a energia potencial elétrica é igual a 2 vezes 12, 24 kJ. Perfeito? Neste ponto aqui. Aí suponha que essa carguinha, ela pegou e foi deslocada para cá, ó, para esse novo ponto. É a mesma carga, tá, pessoal? Essa mesma carga, deixa eu colocar aqui uma corzinha, ó, ela fez isso aqui, ó. Foi lá, voltou, sei lá, e parou neste ponto aqui. Perfeito? Só para organizar as coisas, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar o primeiro ponto em que ela estava de ponto A e aqui de ponto B. Beleza? Só para ficar bem organizadinho para vocês. Então, essa energia que eu calculei no início aqui, ó, era a do ponto A. Perfeito? Quando ela estava no ponto A, a energia potencial elétrica era de 24 kV. O que eu vou fazer agora? Vou calcular a mesma coisa, ó. Vou calcular a energia potencial elétrica no ponto B. Então, lá, ó, energia potencial elétrica do ponto B. Como é que você vai calcular? O valor da carga vezes o potencial. Tranquilo, né? Energia potencial elétrica do ponto B é igual ao valor da carga. A carga é 2. É a mesma carga, né? Multiplicado. Qual é o potencial aqui, ó? O potencial elétrico do ponto B, ele está em cima daquela equipotencial verdinha. É 4 kV. Então, 4 kV. Logo, a energia potencial elétrica do ponto B é igual a 2 vezes 4, 8
kJ. Tranquilo? Lá ela tinha 24, agora ela tem 8 kJ. Aí a pergunta é o seguinte, qual foi o trabalho da força elétrica? Ó, o trabalho eu mostrei para vocês, ele é menos a variação da energia potencial elétrica. Então esse trabalho vai ser igual menos, que é da fórmula, agora cuidado aqui. Como que você calcula a variação de alguma coisa? É alguma coisa final menos o inicial. Como foi do A para o B, eu vou colocar primeiro a energia do ponto B, que é 8 kJ, menos a energia do ponto A, que no caso era 24 kJ. Conclusão, o trabalho vai ser igual menos da fórmula, abre parênteses, 8 menos 24 dá menos 16 kJ. Conclusão, o trabalho é igual menos com menos mais. Então, ele é igual a mais 16 kJ. Tá aqui, ó. Este é o trabalho da força elétrica para deslocar a carga do ponto A até o ponto B. Um trabalho de mais 16 kJ, ou seja, um trabalho motor. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Uma outra forma que você pode raciocinar, para saber se ele é motor ou se ele é resistente, é pensar o seguinte, aquela carguinha positiva que eu coloquei ali, será que ela iria sozinha para o ponto B ou teria que forçar ela ao ponto B? Ou seja, aquela carga central, iria repelir ela ou iria atrair? Iria repelir, no caso, né? Então, a força elétrica empurra ela do ponto A para o ponto B. Por isso que é um trabalho motor da força elétrica, tá bom? Se fosse ao contrário, vamos supor que a força elétrica estivesse atraindo a carga, e mesmo assim você forçou ela a ir para longe, aí dá um trabalho resistente. Quando você fizer a conta, vai dar um valor negativo. Tranquilo, pessoal? Tá? Toma cuidado, só não pode esquecer do sinal. Aí eu vou fazer uma observação aqui. No livro de vocês, eles fizeram uma coisa ali. Eles colocaram assim, o trabalho é o potencial inicial menos o final. Na verdade, o que ele fez? Ele trocou a ordem e tirou o sinal, tá? Para não ter que ter o sinal na forma e tal. Aquele livro que a gente usa optou por isso. Eu, particularmente, Rodrigo, não gosto muito dessa abordagem. Eu acho que acaba confundindo. Para mim, delta é final menos inicial. Tranquilo, eu boto menos na frente e acabou a brincadeira. Tá bom, pessoal? É isso aqui. Aí, vamos supor que ele perguntar, sei lá, a velocidade. Aí você brinca e faz a conta para frente. Eu vou fazer um exemplo com vocês na sequência. Tranquilo, pessoal, aqui? Então, esta é uma das situações que a gente precisa analisar. Aí, fazendo um resuminho rápido para vocês aqui, ó. Então, coisas que tem que lembrar. Trabalho da força elétrica. Primeiro, independe da trajetória. No exemplo que eu fiz uma seta bagunçada, né? Gente, vocês concordam que não fez diferença alguma o caminho que ele foi? O que importa é o ponto inicial e o ponto final. Qual é o potencial do ponto inicial? Qual é o potencial do ponto final? Se ele vai em linha reta, se ele faz um triângulo, um coração, não faz diferença alguma para calcular o trabalho. Segundo, é nulo em um caminho fechado. O que significa isso? Se eu sair do ponto A, for para o ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e voltar no ponto A, ou seja, eu começo e termino no mesmo ponto, a gente chama isso de caminho fechado. Vai dar zero o trabalho. Por que vai dar zero? Porque o potencial inicial e final são os mesmos, né? Quando eu fizer a diferença entre eles, as energias são iguais, uma energia igual a outra subtraída vai dar zero. Tranquilo? Outra coisa importante, trabalho motor. A gente usa, sabe, né? Que ele vai dar um trabalho positivo, então quando for positivo eu chamo de trabalho motor, quando for negativo eu chamo de trabalho resistente. Perfeito? Bom, teoria é isso aqui, ó. Vamos agora fazer um exemplo. Isso aqui é uma questão de vestibular, tá? Ela diz o seguinte para nós. Uma carga elétrica pontiforme Q de 3 microcoulombs e massa M igual a 5 miligramas, só cuidado que tem ali mili, é colocada em repouso, próximo à placa positiva de um capacitor, que possui 5 milímetros de distância entre suas placas e gera um campo elétrico E uniforme igual a 1.500 volts por metro, conforme a figura. A velocidade com que a carga Q atingirá a placa negativa do capacitor será igual a quanto? Bom, eu dei uma organizada aqui, ó. Tá aqui o desenho, a carga 3 microcoulombs, a massa 5 miligramas, campo elétrico uniforme igual a 1.500 volts por metro, ele quer saber qual é a velocidade com que a carga atingirá a placa negativa. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa a fazer. Para calcular a velocidade, essas coisas todas aqui, ó, isso tem a ver com energia. Para eu poder calcular a energia, eu tenho que saber trabalho de uma força. Então, a primeira coisa a fazer, ó, eu não tenho aqui o valor do potencial elétrico, eu tenho do campo elétrico. Então, eu vou ter que, primeira coisa a fazer, achar a diferença de potencial. Então, vamos lá. Ó. Diferença de potencial, ΔV,
é igual campo elétrico E vezes a distância. Aprendemos isso na aula passada, aula sobre campo elétrico uniforme. Logo, a diferença de potencial V entre as duas placas vai ser 1.500, que é o valor do campo elétrico, está enunciado ali, e a distância, ó, 5 milímetros. Então, cuidado aqui, ó, 5 vezes 10 na menos 3, milímetro. Tem que tomar cuidado. Delta V vai ser igual. Gente, ó, 1.500, se você quiser fazer a conta aqui, ó, isso aqui é 1,5 10 ao cubo. 1,5 vezes 5 tira 7,5. Então, isso aqui vai dar 7,5. Aqui era 7, aqui era 1,5, 10 ao cubo. Aqui é 10 a menos 3. Então, o ΔV vai dar 7,5 volts. Tranquilo, pessoal? Fazer essa continha aqui, a continha nos dá o valor do ΔV. ΔV igual a 7,5 volts. Tranquilo? Beleza. Agora, uma outra coisa aqui. Eu tenho que calcular agora o trabalho. Vou fazer uma outra conta aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. O trabalho, nós aprendemos que ele é igual a quem? Igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Perfeito? Essa é a forma de calcular o trabalho. O trabalho vai ser igual. Bom, o menos é da fórmula aqui, beleza, pessoal? Quem é a variação da energia potencial elétrica? É o valor da carga vezes o potencial final, vou colocar assim, ó, potencial final, menos o valor da carga vezes o potencial inicial, beleza? Energia, carga vezes potencial. Então, potencial final menos o potencial inicial. Nesse caso, ó, o trabalho vai ser igual a menos o valor da carga, ó, coloquei entre parênteses aqui, o valor da carga que multiplica. Aqui, ó, pessoal, se eu colocar a carga em evidência, fica potencial final menos potencial inicial, não é isso? Então, calculando aqui, vezes a minha variação de potencial. Olha que bonitinho, eu posso usar dessa forma a conta. Só tem que tomar cuidado que tem que usar a conta com os sinais corretos aqui. Beleza? Fazendo a continha aqui para cima, ó, o trabalho vai ficar igual. Então, vai ser igual valor da carga, 3 micro. Então, 3 vezes 10 na menos 6, que é o valor da carga. Eu já vou falar sobre o sinal aqui, eu não coloquei o sinal, mas é de propósito, tá? Já vamos discutir. Multiplicado pela variação do potencial. Qual que era a variação do potencial? 7,5. Logo, o nosso trabalho vai ser igual 3 vezes 7,5 vezes 10 na menos 6. Quanto que é 3 vezes 7,5? 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes meio dá mais 1,5. Então, dá 21, dá 22,5. Isso aqui, né? 22,5 vezes 10 na menos 6 joules. Professor, e cadê o sinal aqui, professor? Não, é que o sinal é o seguinte, vamos lá. O trabalho que eu estou falando é um trabalho motor ou um trabalho resistente. Concorda comigo? Ele falou para nós ali que, no início, a carguinha, a placa positiva, estava ali, né? Ele vai para o outro lado, vai ser deslocado para o outro lado. Concorda? Então, o que acontece? Ele vai, no caso aqui, perder energia potencial e vai ganhar energia cinética. Quando ele fizer essa conversão aqui, ó, eu posso trabalhar com o valor em módulo, tá? Porque eu vou fazer uma transformação automática de energia. A energia potencial elétrica está virando energia cinética. Então, por esse motivo, eu vou deixar isso aqui, ó, em módulo, dessa maneira, e eu tenho o valor tranquilo aqui para usar, para não ficar me preocupando com o sinal, tá? Porque o sinal não vai alterar a resposta que eu quero, a minha resposta sobre a velocidade. Tranquilo aqui, pessoal? Então, achamos aqui o trabalho. Vamos formatar aqui, bonitinho. Aqui está a situação. Muito bem, muito bem. Por último, tem que achar o valor agora da velocidade. Aí eu vou lembrar o seguinte, ó, nós aprendemos que o trabalho ele pode ser calculado como sendo a variação da energia cinética. Isso que viram lá no primeiro ano. Tá? Eu tenho o valor do trabalho, está aqui, ó, 22,5 vezes 10 na menos 6 é igual a variação da energia cinética. Energia cinética final menos a inicial. Só que a inicial é zero, né? Porque ela está parada. Então eu posso jogar direto na fórmula aqui, ó. Isso é igual a mv ao quadrado sobre 2. Posso jogar direto, porque uma delas era zero. Tá bom? Bom, fazendo a continha, 22,5 vezes 10 na menos 6 é igual. Conta aqui. Cadê a massa do bicho lá? 5 miligramas. Opa, 5 miligramas. Aqui, deixa eu até fazer um parênteses, para a gente fazer uma continha aqui no lado, para ninguém se perder. Olha aqui, ó, 5 miligramas. 5
vezes 10 na menos 3 gramas, concordam? O mili é 10 na menos 3. Só que eu tenho que passar para quilo. Para passar para quilo, eu multiplico por 10 na menos 3 de novo. Então fica 5 vezes 10 na menos 3 do mili, vezes 10 na menos 3 quilogramas. Ou seja, 5, 10 na menos 6. Beleza, pessoal? Então só cuida com isso aqui, porque a nossa massa aqui, ó, ela é 5, 10 na menos 6. Tem que tomar cuidado para fazer a continha bonitinha, ó. Então, 5, 10 na menos 6. Vezes v ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Fizemos a conta bonito aqui. Deixa eu apagar para termos mais espaço. Vamos continuar lá em cima agora, ó. Esse 2 vai multiplicando para lá, vai ficar 22,5 vezes 2. 22,5 vezes 2 é 45, perfeito? Então isso aqui vai ficar 45 vezes 10 na menos 6 é igual a 5 vezes 10 na menos 6 vezes v ao quadrado. Perfeito, pessoal? Passei o 2 para lá multiplicando. Aí você, como uma pessoa sagaz, consegue perceber que esse 10 na menos 6 daqui eu corto com 10 na menos 6 de lá. Tranquilo? E agora eu jogo o 5 dividindo, vai ficar 45 dividido por 5, isso é igual ao nosso v ao quadrado. V ao quadrado é igual a 9. Conclusão, nosso v é igual a 3 metros por segundo. Aqui está a nossa resposta final da questão. 3 metros por segundo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Deixa eu salvar para colocar para vocês depois. Tá salvo aqui. Assim que faz a continha, beleza? Usamos aqui vários conceitos que a gente já aprendeu. Campo elétrico uniforme, trabalho, energia, esse tipo de coisa. Fechou, pessoal? Tranquilo, esse assunto não é muito difícil. Tem a listinha de exercício para vocês no AVA, só dá uma olhada. Live, dúvidas, professor em sala, o que você precisar, procura a gente, a gente resolve com vocês. Tá bom? Tchau para vocês, boa semana, bons estudos, até segunda-feira para quem vai no presencial e até o pessoal, a próxima semana, o pessoal que está em casa vendo nossas videoaulas. Tchau, tchau, pessoal. Aquele abraço.